Estamos de volta, meus amigos. Eu fiz aqui, coloquei alguns sais minerais, porque a nossa tabela de sais minerais ela é enorme, né? Isso numa aula, eu acho desnecessário a gente ficar falando de todos eles, porque nas outras aulas, nos nossos outros encontros, a gente vai estar sempre falando de outros sais minerais, vai estar sempre comentando sobre um ou outro, vai estar sempre fixando os sais minerais. Eu tomei o cuidado aqui de colocar alguns que são mais comuns na biologia, são mais comuns na sala de aula da biologia. Né? Como eu disse lá no primeiro vídeo, eles vêm sempre na forma iônica, né? Eles aparecem sempre na forma iônica, que é a forma deles se ligarem a substâncias químicas, porque a maioria desses íons, eles vão se ligar, né, a alguma outra substância, poucos vão ficar livres no citoplasma das células, nos fluidos corporais, né, no caso do plasma, do sangue e tal. Então, eu comentei, eu vou falar de alguns aqui só, tá? Vamos começar pelo ferro. Gente, o ferro, ele é um componente importantíssimo. Ele participa da estrutura da hemoglobina. Hemoglobina é aquela proteína vermelha, presente, é vermelha por conta do ferro, tá? Presente no interior dos glóbulos vermelhos, né? Aliás, vamos lá, o sangue é vermelho porque a célula que existe em maior quantidade no sangue é o glóbulo vermelho. Nós temos aí entre 5 milhões de glóbulos vermelhos num milímetro cúbico de sangue. Então eu tenho 1 milímetro, menos que uma gota de sangue, e aí eu tenho 5 milhões de glóbulos vermelhos. Loucura, né? Então o sangue é vermelho porque a célula que existe em maior quantidade é o glóbulo vermelho. O glóbulo vermelho é vermelho porque ele tem uma proteína de cor vermelha chamada hemoglobina. E essa hemoglobina é vermelha porque ela é uma proteína que tem um grupo ferro. Ou seja, uma proteína que nós chamamos de conjugada. Uma proteína ligada a alguém, nesse caso ao íon ferro. Perfeito? Qual é o papel da hemoglobina no sangue da gente? A hemoglobina, ela transporta oxigênio. Ela transporta oxigênio. E também transporta um pouco de gás carbônico. Né? Nós vamos ver lá na aula de fisiologia da respiração que a maior parte do gás carbônico é transportada na forma de bicarbonato pelo sangue. Mas uma pequena parcela desse gás carbônico produzido nas células, produzido lá nos ciclos de Krebs da respiração celular mitocondrial, né? Esse gás carbônico é transportado pela hemoglobina, correto? O que é importante saber da hemoglobina? O que é importante saber do sangue? O que é importante saber disso tudo? Quando eu tenho uma baixa ingestão de ferro, eu vou ter uma diminuição na produção da minha hemoglobina. E eu vou ter uma diminuição na produção de glóbulos vermelhos. Amigos, importante que a gente entenda o seguinte: os glóbulos vermelhos, eles são células anucleadas, células que não têm núcleo, são produzidos na medula óssea vermelha, no meio dos ossos. O que acontece? Como eles não têm núcleo, eles não têm a principal característica de uma célula, que é reproduzir, que é se perpetuar, que é se dividir, que é fazer a famosa mitose. Não fazem. Então o glóbulo vermelho nasce, cresce e morre. Nasce, cresce e morre. Nasce, cresce e morre. E nessa que ele nasce, cresce e morre, eu tenho que toda hora estar produzindo novos glóbulos vermelhos. Para nós termos uma noção dessa produção, nós produzimos uma média de 3 milhões de glóbulos vermelhos por segundo. Nesse papo aqui entre a gente, agora nesse momento, imagine a quantidade de glóbulos vermelhos que nós não estamos produzindo.
Significa dizer o que, meus amigos? Que, dada a velocidade, o volume, a quantidade de glóbulo vermelho que eu produzo e que eu perco, se eu ingerir pouco ferro, eu vou produzir pouca hemoglobina, isso vai comprometer o meu transporte de oxigênio. Eu vou ter a chamada anemia. Só que essa anemia, eu quero chamar a atenção de vocês, é a anemia ferropriva. Por favor, hein, tem vários tipos de anemia. Falciforme, plástica. Essa é a anemia por privação de ferro, facilmente corrigida. Né? Basta ingerir ferro. Correto? Então, a carência de ferro leva ao quadro de anemia ferropriva, cujos sintomas são sonolência, fraqueza, cansaço, falta de ar, né? Indisposição para o trabalho, porque ele não consegue aportar o oxigênio de forma apropriada às células. Perfeito? Saindo do ferro tem um cálcio. Gente, cálcio é algo impressionante no corpo humano. O cálcio ele é um elemento multifuncional. Né? O cálcio ele participa da estrutura dos ossos. Ele participa da contração muscular. Ele participa da coagulação sanguínea. E ele ainda participa da propagação dos impulsos nervosos. Então, o cálcio é multifuncional, correto? Como nós temos um reservatório de cálcio muito grande, que são os ossos, né? Dificilmente você vai ter problemas de contração muscular, coagulação sanguínea, propagação de impulso nervoso, por carência de cálcio. Né? Se você passar por uma dieta pobre em cálcio, e onde eu encontro cálcio? Leite, derivados do leite, frutos do mar. Né? Essencialmente. Se você passar por uma dieta privativa de cálcio, você vai buscar cálcio lá nos seus ossos. Você pode produzir enfraquecimento dos ossos? Pode. Pode, mas você não vai deixar de ter o coração batendo, né? O diafragma fazendo você respirar por falta de cálcio no organismo, correto? Já já eu volto com o iodo e os outros dois.